O programa de hoje, vamos continuar com o debate sobre pedagogia e religiosidade. Eu sou a Ana Borboleta, eu dou oficina de teatro do oprimido em um local muito especial. E aí, Gil, eu quero te dizer que na pedagogia do amor, em uma das minhas oficinas, neste lugar especial, entrou um novo aluno e quando eu perguntei o nome, ele me disse: eu me chamo Emanuel. Eu fiquei imaginando como aqui, estando num lugar espírita, a gente ficaria muito feliz em ouvir o nome Emanuel. E quando eu perguntei para o Emanuel qual o significado, se ele sabia o significado do nome dele, ele disse: sei, professora, Deus está conosco. E aí eu disse: que assim seja. E o Emanuel é mais um dos meus alunos da Fundação Casa. É um adolescente que se encontra internado porque está em conflito com a lei. Então, aqui se falou tanto, né, da pedagogia do amor, que é essa que nós, educadores, aqueles que realmente lutam para educar a dor, acreditamos. E aí eu quero reverenciar o Gil, porque hoje, na pedagogia e espiritualidade, que é um conflito também que eu enfrento, num lugar de muita opressão, de muita exclusão, não só o local, mas a sociedade, né, os preconceitos e os preconceitos que a gente enfrenta, e fui muito reverenciada e sinto que representada por todos os e as adolescentes da Fundação Casa, que necessitam muito da pedagogia do amor. E aí, Gil, eu vou levar para os meus alunos, que estive aqui no encontro com mestres, né, e mestras sobre a pedagogia do amor, sobre a pedagogia da espiritualidade, e que os nossos adolescentes, que nós tanto tememos que não cheguem aos 16 anos, foram lembrados, né, por uma pessoa, e acredito que por cada um aqui de alguma forma, de uma forma muito carinhosa, por termos aqui na mesa também, explicitamente, um defensor dos excluídos, dos excluídos e dos excluídos. Muito obrigada. Pessoal, só lembrando, entre a pergunta e a resposta são 5 minutos agora, viu? Então, por favor, quem gostaria de fazer perguntas, fique aqui desse lado que nós vamos organizando. Pois não. Boa noite, meu nome é Neto Galizzi e a minha pergunta é para o astronauta. Marcos. A pergunta é a seguinte: esta nossa aventura brasileira no espaço foi uma aventura, e me permita ser um pouco até indelicado, não querendo ser, de oba-oba, ou trouxe realmente respostas científicas e proveitosas para o nosso país? Eu agradeço a pergunta. E o Brasil, ele tem muito disso. Existe aquele fogo de palha, né, com um monte de pompas, circunstâncias em certas coisas, e quando você entra na área do trabalho sério, na área que precisa de disciplina, na área que precisa constância de resultados, aí você vê que as coisas começam a se diluir. Eu vi dentro do programa da Estação Espacial Internacional acontecer exatamente isso. No começo, bastante pompa e circunstância, depois uma diluição e praticamente um desaparecimento da presença do Brasil ali, exceto por mim. Aliás, foi até interessante que eu estava de serviço em Kennedy em janeiro, né? Aliás, quem for para lá em julho, eu também estou de serviço lá, que tem toda semana tem um astronauta de serviço, e conversando com os astronautas lá, eu falei assim: pô, que chato, né? O Brasil poderia ter construído alguma peça para a estação, poderia ter participado mais, e acabou
largando por outras ideias e sempre pela interferência política de forma negativa dentro da ciência, isso acontece, infelizmente. Aí ele falou assim, não, mas o Brasil contribuiu. Eu falei, não contribuiu, a gente não fez nenhuma peça. Ele não contribuiu, não fez nenhuma peça. Ele contribuiu, eu estou olhando para ela. Aí ele estava olhando para mim, né? Eu falei assim, tá certo, eu estou aqui, são 17 anos lá, trabalhando nisso aí. Mas uma missão espacial, ela tem que ter continuidade. Né? Eu continuo à disposição do país, mas a probabilidade de eu ser escalar de novo é praticamente nula. Aquela missão em si, você pode analisar por vários aspectos, foi o que eu fiz naquele meu livro Missão Cumprida, por vários aspectos. Um deles é o aspecto científico. Nós tivemos os nossos cientistas extremamente elogiados no exterior. Aqui no Brasil, eu duvido que alguém lembre o nome de algum deles. Né? Ninguém lembrou de falar dos experimentos, das pesquisas brasileiras, que se somaram a dezenas de outras lá, e ninguém lembrou de fazer alguma referência a esses cientistas. Eu tive muito orgulho de trabalhar com eles. Eles foram elogiados. Os experimentos, por exemplo, da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, para regeneração de DNA, o que acontece com a regeneração de DNA para voos de longa duração, que é extremamente importante, já foi reproduzido por vários países. No Brasil, ninguém falou nada deles. As pesquisas para desenvolvimento de produto de transferência de calor da Universidade Federal de Santa Catarina, sozinhas, já pagaram aquela missão muitas vezes, porque o Brasil importava milhões de dólares nisso. Isso serve para fornos industriais, fornos de padaria, uma série de coisas. Ninguém fala nada sobre isso, mas é uma coisa que os outros países estão de olho nesse negócio também. Agora, a gente não pode analisar uma missão espacial só pelo aspecto científico, porque ela é muito mais ampla do que isso aí. Além do aspecto científico, ela tem uma participação política interessante, um cartão de visitas que poderia ser aproveitado pela indústria nacional e pela ciência nacional para colocar empresas profissionais no exterior. Não foi feito. Foi feito de uma maneira muito, muito ruim. Outro aspecto importante dessa coisa é a parte de educação. E isso é intangível, né? Aliás, hoje eu escrevi sobre isso, porque o que a gente pode dizer, por exemplo, quando você abre um laboratório? Você fala, esse laboratório tem valor ou não? Depende das pesquisas que são feitas ali dentro. O que a gente pode dizer quando a gente ensina uma criança, ou motiva uma criança a ser um cientista, a estudar e desenvolver uma carreira? Eu não sei, depende daqui a 30 anos o que ele vai fazer. Eu lembro que quando eu cheguei lá em Bauru, uma vez no Aeroclube, e a Esquadrilha da Fumaça pousou lá, e um dos pilotos da Esquadrilha da Fumaça chegou e falou assim, olha, vem cá dar uma olhada no avião. E tinha um monte de gente, não sei por que ele me escolheu lá, que estava do lado do portão. E eu fui lá ver. Ele nem lembra, provavelmente, daquilo que ele fez, mas para mim aquilo foi importante à beça. Se ele não tivesse feito aquilo, provavelmente eu não teria me interessado pela carreira, não teria desenvolvido tudo. Hoje, eu ajudo milhares de crianças e jovens a se motivarem por essas carreiras, a trabalhar. Eu recebo todo dia, praticamente, uma série de e-mails dizendo sobre isso. Inclusive, recebi uns 2 hoje. E foi por causa da ação daquele sujeito. Provavelmente, se alguém perguntasse, valeu a pena fazer? Ele fala, não sei. Hoje em dia, ele com certeza falaria, valeu. Então, é isso aí. Pergunta para o Lama. A doutrina espírita nos ensina que o homem recebe os aprendizados e o aprimoramento moral por iniciativa própria, e pelo reconhecimento das suas fraquezas e pelo aprendizado. E tira, então, aquela visão tradicional do Deus que pune, e nos apresenta um Deus amoroso, e o seu amor é tamanho que nos permite sofrer as consequências pela lei de causa e efeito daquilo que nós fazemos. Só que ao mesmo tempo, e essa parte da doutrina nos impõe uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo existe a lei de misericórdia, que estabelece que nós não estamos desamparados e que nós encontramos Deus, inclusive os nossos irmãos, nesse amor que nós temos, que nos cerca, nós encontramos essa misericórdia que faz esse peso ser mais suportável. E eu quero saber qual o paralelo disso que eu falei com relação ao budismo. Quando nós pensamos no cenário como você traz, primeiro, no budismo não tem um Deus que julga, ou que põe isso, que põe aquilo. Porque se nós somos a natureza de Deus, então só haveria paz no mundo.
não é? Então, o que nos leva a ter boas ações ou más ações, e bom e má aqui, simplesmente significa dizer se a minha ação no mundo ela produz benefício ao outro ou não, né? Então, nós temos que considerar que tudo se torna perceptível por causas e condições. Há uma causa, uma condição, se não há uma causa, não há uma condição. A forma como nós percebemos uns aos outros passa por uma lente do karma. Então, na natureza última, todos nós somos Budas. Buda não é Deus. Todos nós temos a natureza búdica. Por que nós não agimos por essa natureza? Porque nós tivemos essa natureza, não a natureza primordial, porque essa é incontaminável, mas nós, de alguma forma, contaminamos a nossa percepção. E essa contaminação é pelo orgulho, vaidade, desejo, ódio, raiva. E os antídotos seriam o amor, a compaixão, o esforço correto e assim por diante. Então, à medida em que nós temos esse potencial, essa natureza búdica, todo sofrimento não é um sofrimento, mas sim uma experiência que nos proporciona a possibilidade de perceber a nossa natureza última. Então, se quando nós nos vemos em uma experiência de sofrimento, se nós olharmos aquilo como sofrimento e tornarmos aquela experiência algo como inimigo, nós aprofundamos ainda mais a experiência do sofrimento. Quando nós percebemos que o sofrimento nada mais é que uma oportunidade de reflexão, de reconciliação, de fazer as pazes com, e nós nos permitimos ser permeados por isso, e nos movemos nessa direção, aí os contaminantes são imediatamente pacificados e purificados. Então, não existe um destino de ser isso ou ser aquilo. Meu destino é ser feliz, ou meu destino é ser sofredor. Não, nós temos todos uma natureza. Essa natureza é alcançável por cada um de nós, à medida em que nós somos capazes, e a palavra é renunciar, somos capazes a renunciar àquilo que nós percebemos como causa do seu próprio sofrimento. Então, quando você é capaz de renunciar à causa do sofrimento, o sofrimento se dissolve automaticamente. Porque é o contaminante nós denominamos ignorância. Então, nós sofremos pela ignorância. Ignorância aqui não quer dizer burrice, não é isso. Ignorância é ignorar a nossa natureza. Nos deixar levar pela ilusão. À medida que nós reconhecemos que a ilusão é a causa e a condição do sofrimento, e nós renunciamos à ilusão, espontânea e livremente coemerge a nossa felicidade, porque ela sempre esteve lá. É isso. Muito bom. Obrigado. Obrigado, Paulo. Boa noite, meu nome é Ingrid. Eu vou fazer pergunta para o professor de Física, o Moacir. Eu sou professora de Química há 3 anos. Então, eu cheguei no Estado, me deparei com um sistema extremamente problemático. Na minha visão, que não pretende formar seres pensantes, né? Mas aí é um sistema governamental. E a minha dúvida não seria muito uma dúvida, uma colocação. Então, você se depara com alunos extremamente carentes, tanto numa situação financeira como numa situação emocional. A maioria deles vem de famílias desestruturadas. Você tem uma grande oportunidade de atuar como ser humano dentro de uma sala de aula. E hoje a gente falou muito sobre amor e sobre estarmos conectados. Aí a maior parte dos meus colegas de trabalho são colegas que não acreditam muito no ser humano. Isso é o que eu sinto. Então, eles vêm muito desacreditados. Eles não enxergam o aluno como um ser humano e
e eles não enxergam que ali dentro tem um coração e que esse coração precisa ser preenchido de uma energia. Que você preenchendo este coração daquele ser humano, você vai conseguir, de alguma forma que você ache mais adequada dentro daquilo que ele vivenciou, passar o que ele precisa aprender para passar num vestibular e o que você pode trocar com ele de conhecimento de vida. Então, o meu questionamento é, em relação a esses colegas que também, por muitas vezes, às vezes não experienciaram amor, não tiveram uma família estruturada, então eu não sei se eles têm aquilo dentro deles para passar para o outro. Como lidar com isso? Porque assim, eu estou ali para passar o pouco que eu tenho, para oferecer aquilo, mas os que estão ali estão fechados, tanto para receber como para dar. E aí você é extremamente mal vista e malquista na escola, porque você é aquela que é diferente de todos, né? Então você acaba lutando sozinha por aquilo que você acredita. E muitos até se contaminam, né? E deixam de fazer ou acabam desistindo. Então, o meu questionamento é esse, né? Esse profissional que, às vezes, não experienciou o amor, não tem aquilo para passar e está lidando com pessoas que necessitam muito. Como lidar com isso? Na atividade do professor, o Rossandro já referiu esse karma que nós trazemos, mas é o karma no bom sentido, porque é a vontade de servir. Existe um problema que já vem de família: saber impor limites com amor. Porque não podemos também partir para um novo conceito de escola em que o aluno dita o currículo e dá laço no professor. O professor não pode surrar o aluno, mas também não deve ser surrado por ele. Tem que haver um entendimento humano e fraterno. E quanto ao procedimento de colegas que, por exemplo, não se enquadram nessa ideia de amor ideal que nós temos, nós precisamos respeitar a liberdade deles de serem como são, porque cada um vai colher os frutos daquilo que planta. Eu não posso, porque seria até uma vaidade minha, me considerar o padrão. Eu sei que está certo o que eu estou fazendo, mas cada pessoa tem o tipo de atitude compatível com a sua evolução. E assim como entre os alunos existem aquelas pessoas que ainda não têm esse senso de humanidade, existem também entre os professores, principalmente entre aquele professor que acha que não precisa mais aprender. Porque no momento em que nós achamos que já sabemos tudo, nós decretamos a nossa falência intelectual e social. Então, esse amor, eu acredito que a gente exercendo, não importa as críticas dos outros, quando nós sabemos que estão certos. Sabe aquela história das ranzinhas que tinham que subir a montanha? E cada ranzinha que ia tentar, as outras ficavam em coro: não vai dar, não vai dar, não vai dar. Até que uma rã subiu. E foram saber qual era o segredo depois dela ter subido com todas aquelas vaias, com todo aquele estímulo negativo. E descobriram que ela era surda. Então, assim, nós também temos que ser surdos às coisas negativas. E não podemos impor nem o bem, porque o bem que eu imagino talvez não seja o bem que o outro imagina. Dar o nosso exemplo, realizar a nossa tarefa e não deixar de realizá-la por prepotência. Já que eu não posso reformular a escola toda, vou desistir. Não. Assim como o nada fazer, a inércia, a má vontade contaminam, o amor também contagia, não contamina. E é muito mais forte e nós podemos desenvolvê-lo. E como energia não se cria nem se destrói, essa energia do amor acabará por surtir efeitos, por produzir frutos. A nossa responsabilidade está em amar e transmitir amor. O que vão nos dar em troca, nós não sabemos. Mas é o bem que fazemos aos outros que nos faz bem, porque nos torna bons. Boa noite, meu nome é Daniel. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o pastor Paulo. Aliás, duas perguntas. Uma só. Uma. Como a religião da Assembleia de Deus lida com espírito pós-morte? E a segunda? A segunda seria em relação ao radicalismo, que existe em todas as religiões. A gente está tendo um exemplo agora do Estado Islâmico, né? Na verdade, eu queria perguntar isso para o Sheik, né? Porque está tendo eles estão completamente desviando, né? E todas as religiões existem, os radicais, né? Como essa religião trata isso?
cada fé tem a sua ortodoxia. A nossa ortodoxia, os evangélicos pentecostais no Brasil, seguem a Bíblia Sagrada protestante, que ela difere um pouquinho da Bíblia Sagrada católica. A Bíblia Sagrada católica tem alguns livros a mais. A Bíblia Sagrada protestante é o nosso livro de regras. Tudo que falamos, tudo que cremos se baseia na Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada protestante diz a seguinte coisa a respeito dos espíritos que morrem. Salomão escreveu em algumas de suas cartas, ou de seus livros, que ao homem é dado o direito de morrer somente uma vez. Então, partindo desse princípio que nós cremos, que depois que você veio para esse plano e morreu, você não volta mais. É por isso que nós adotamos essa prática, ou seja, nós não cremos na reencarnação. Mas não é porque a Bíblia Sagrada nos orienta assim, que nós podemos vir a público, por exemplo, e falar assim, olha, o que vocês estão pregando está errado. Não. A fé de vocês prega isso. A nossa fé, como eu disse, o nosso livro de regras de fé é a Bíblia Sagrada. Então, eu digo sempre lá nas nossas congregações que o manual do evangélico é a Bíblia Sagrada. O que estiver ali dentro é o que nós cremos. Fora daquilo, é papo furado. Quanto ao radicalismo, todo radicalismo é burro. Todo radicalismo. Existe o radicalismo evangélico? Existe. Assim como o islâmico. Eu acho que qualquer ser humano, dentro da sua razão, das suas faculdades mentais, matar alguém em nome de uma religião, não importa o Deus que ele adora, o Deus dele não está naquele negócio. Porque quando nós falamos em Deus, em amor, nós falamos o quê? Em vida. E a Bíblia Sagrada também nos ensina que não é dado o direito ao homem tirar a vida de outro homem. Então, se alguém, por algum motivo, radicaliza e mata alguém por conta da religião, pode ter certeza, e eu creio que em todas as religiões pregam isso, aquele Deus não está ali, aquilo é uma coisa pessoal, é uma maldade do ser humano. Lá em Tiago, a Bíblia fala assim, olha, Deus não compactua com a maldade, ou Deus não está na maldade. Então, onde tem Deus, tem amor. Isso aí. Alexandre, eu queria te pedir se você poderia nos contar sobre os orixás e as entidades que estão ligadas na Umbanda, que estão mais ligadas ao conhecimento, à educação, e também se você poderia nos contar sobre como são os estudos na Umbanda, quantos anos, como é que funciona para a pessoa se tornar um pai de santo, e se tem faculdade, enfim. Você falou muito sobre as ciências religiosas. Se eu estou interessada? Não, só para saber. É isso, tá? Essas duas perguntas. Obrigada. Os orixás são divindades que têm uma origem cultural africana. Isso vem da cultura Nagô-Yorubá, que é uma cultura que hoje está na região da Nigéria. E eles chegam no Brasil, principalmente na época do tráfico de escravos, da escravidão, e ali o seu culto permaneceu de forma oculta, escondida e secreta, dando origem a uma religião afro-brasileira chamada Candomblé. A Umbanda é uma religião brasileira. Se eu dissesse que a Umbanda é afro-brasileira, eu teria que dizer que a Umbanda é afro, ameríndio, luso, brasileira, com influência do hinduísmo e etc. Então a gente diz que a Umbanda é brasileira porque a Umbanda é o resultado do encontro de muitas culturas. Então a Umbanda é a religião do caboclo e também do preto velho. É a religião do orixá, que o orixá está presente, mas também é a religião de santos, de anjos e outras entidades. Então eu digo assim, se tem alguém aí que pode nos ajudar, o umbandista reza, entendeu? Se você descobre mais alguma divindade, você reza para ela, né? Então, por exemplo, você é um umbandista e de repente descobre uma afinidade com o Santo Expedito, a pessoa vai rezar para Santo Expedito e ninguém vai falar que ela está errada. A Umbanda lhe dá essa liberdade
Então os orixás estão na Umbanda, mas de uma forma diferente daquela que eles estão no Candomblé, porque a Umbanda é outra religião. Então a relação com o orixá na Umbanda é diferente. A gente pode dizer que existe uma releitura dos orixás na Umbanda, aonde se afirma os orixás são divindades de Deus. Isso quer dizer, a Umbanda é uma religião monoteísta que acredita que Deus é um ser único, mas que na criação, para a construção, a manutenção, a sustentação de toda essa criação, ele conta com as suas divindades, que nós chamamos de orixás, que daria para estabelecer paralelo com outras divindades de outras culturas, assim como Oxum é orixá do amor, da mesma forma que Vênus é uma divindade do amor, Afrodite é uma divindade do amor, Vênus romana, Afrodite grega, Lakshmi, divindade hindu do amor, Freya, divindade Freya, vamos lá, divindade do amor também. Tudo é amor. Assim como Oxum. Então, na Umbanda, os orixás são nossos pais e nossas mães, divindades de Deus. Eles não são considerados nem espírito e nem humanos. Eles nunca passaram pela experiência humana. Nesse ponto, a Umbanda difere do conceito do espiritismo de Kardec, que diz: todos passaram ou vão passar pela experiência humana. Então a Umbanda crê diferente. Quando cultuamos, reverenciamos os orixás, estamos cultuando forças não humanas e não espirituais. Cremos que eles vêm de uma outra realidade que não é uma realidade espiritual. Eles vêm de uma realidade que a gente chama de natural, de dimensões e reinos paralelos habitados por outros seres que não são humanos. Então é uma visão muito particular. Existe um estudo específico para entender isso. Eu ministro um curso de teologia de Umbanda Sagrada, é um curso livre. O curso de teologia de Umbanda Sagrada é um curso que tem 1 ano de duração, é livre. Eu também ministro o curso de sacerdócio de Umbanda Sagrada. O curso de sacerdócio é um curso de 2 anos de duração, mas para você entrar no sacerdócio tem que ter concluído a teologia. Então você precisa de 1 ano de teologia, 2 anos de sacerdócio e mais 5 meses de um curso chamado Magia do Fogo. Magia do Fogo é onde você vai entender qual é o trabalho que se realiza na Umbanda com velas e também com um giz que a gente chama de pemba. Então é um estudo que, no meu segmento, a Umbanda tem vários segmentos, assim como você tem catolicismo mariano, catolicismo carismático, você tem vários catolicismos, vários budismos, vários judaísmos, e você tem algumas formas diversas de se praticar Umbanda. Eu estou num segmento específico, que é o segmento de Umbanda Sagrada. E no meu segmento, essa formação sacerdotal, ela dura no mínimo 3 anos e meio. E depois de 3 anos e meio que você faz essa formação, isso não lhe credencia sacerdote. Isso não lhe credencia pai de santo, como as pessoas dizem. Por quê? Porque o dirigente espiritual de Umbanda, o sacerdote, o pai de santo, o padrinho, a madrinha, para ele realizar aquilo que ele faz, é preciso que ele incorpore uma entidade, um espírito, e esse espírito incorporado confirme que ele tem missão de sacerdócio. Então a gente diz que a Umbanda tem uma investidura sacerdotal horizontal, que é um sacerdote preparando o outro, mas que precisa de uma confirmação vertical, que é algo que vem do alto para confirmar essa sua formação e principalmente a missão sacerdotal. Eu acho que é isso. Muito, muito obrigado pela oportunidade. Como é? Gostaram? Pedagogia e Religiosidade, um programa da TV Obreiros em parceria com a TV Osasco e a RGO. Se você gostou, não percam, todas as quartas-feiras, às 21 horas, haverá um programa novo, com reprises nos finais de semana, tanto no sábado quanto no domingo.
Participem sempre, procurem se atualizar pelo www.tvosasco.com.br ou www.obreirosdoamoremisericórdia.com.br. Muito obrigado pela audiência.